Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste AT com AT nós iremos começar a estudar o texto de Gênesis 4. Neste texto, Adão e Rava, Adão e Eva, eles já estão fora do Jardim das Delícias, fora do Gan Eden, e aí então vão tratar de ampliar a família. E vão ter 2 filhos, Caim e Abel. E essa relação desses 2 irmãos, como você já sabe, foi bem tumultuada. Mas vamos ler o texto no original, comentar algumas palavras para começar a entender mais profundamente o que se passou nessa história. Vamos começar? Muito bem. Então, o nosso texto de Gênesis 4, em princípio, ele vai ter do verso 1 ao verso 16 uma estrutura narrativa bem simples e bem coesa. Então, nós vamos ter, num primeiro momento, a introdução do verso 1 ao verso 2, onde serão apresentados os personagens. Depois, nós iremos do verso 3 até o verso 7, e esse vídeo ele vai parar aqui no verso 7. Então, do verso 3 até o verso 7 são as primeiras ações e reações dos personagens, primeira movimentação, no caso da nossa história. Depois teremos o verso 8, onde vai ter o quê? É o primeiro realmente homicídio narrado na Bíblia hebraica. Depois teremos o descréscimo da narrativa, já nos encaminhando para o final, com as segundas ações e reações dos personagens, do verso 9 até o verso 15, e a conclusão dessa parte do capítulo 4, no verso 16, concluindo a nossa história. Então, como eu falei para vocês, neste vídeo ficaremos do verso 1 até o verso 7. E vamos então começar a ler a história e analisar algumas das suas particularidades. Vamos lá. Começa o nosso texto dizendo, e o homem conheceu a Eva, sua mulher. Então, o Adão, ele conhece a Rava, a sua mulher. Ela engravidou e gerou Caim. E disse, alcancei de Javé um homem. E aqui, esse conhecer é o verbo yadá, é um verbo com muitos significados no Antigo Testamento. Ele aparece assim, muito mesmo, já apareceu no nosso texto de Gênesis 2, na árvore do conhecimento, na árvore da penetração, e ele tem exatamente essa característica. Então aqui é uma variedade muito grande de sentidos, como saber, averiguar, reconhecer, familiarizar-se, relacionar-se profundamente, e foi o que o Adão fez com a Rava, se relacionou profundamente com ela. Alguns hebraístas vão inclusive dizer que esse texto, quando ele pensa em relacionar-se profundamente, pode até fazer uma referência mesmo à questão da penetração, onde o homem ele penetra na mulher no ato sexual. Então é um conhecimento, é um relacionar-se profundo, Mas isso é apenas uma percepção de alguns rabinos, de alguns hebraístas. Segunda palavra importante aqui é Caim, que vem do verbo caná, que é o adquirir. Então o Caim, como substantivo, é o adquirido, Então há uma aquisição aqui, é interessante, porque realmente ela adquire, eles, no caso, adquirem do Senhor um homem, e aqui alcancei, Então, o verbo na tradução seria erguer, Ou seja, criar, por extensão, adquirir, especialmente por compra, por implicação para possuir, obter e comprar. Então, eles se relacionam, mas entendem que é Deus quem dá para eles aquele filho, Deus, na realidade, se a gente para analisar o texto de Gênesis 2, Gênesis 3, é Deus quem tem suprido a necessidade deles. Então, na perspectiva aqui, acho que ainda continua um pouco isso, de Deus aquele que dá, que dá a vida, que preserva a vida, enfim. Vamos lá. Verso 2. E continuou a gerar o irmão dele, a Rabel. E Abel, eu botei no normal, E Abel era pastor de gado miúdo e Caim era trabalhador do solo fértil. Então aqui nós vamos já ter os 2 irmãos, E esses 2 irmãos com 2 profissões distintas. Vamos então primeiro analisar o Abel, Rabel, Então fumaça, sopro, vazio, vão, vaidade, figurativamente algo transitório, insatisfatório, E é bem interessante porque realmente o Abel, ao longo da história, ele se mostra um personagem
muito, assim, transitório. Ele se mostra realmente um personagem fumaça, né? Ele não fala, né? Ele não interage praticamente, né? Então é bem interessante isso, como que este personagem ele acaba refletido, né? O seu nome refletido nas suas ações na história. Ainda sobre a palavra Abel, né? A palavra com uma pequena alteração vocálica está presente no livro de Eclesiastes, na expressão vaidade das vaidades, que é Rabel, Rabelim, né? Então, vaidade das vaidades, fumaça das fumaças. A gente poderia pensar assim, né? É exatamente isso que o autor está querendo colocar, né? As fumaças que aparecem, as coisas transitórias, as coisas, né, pueris da nossa vida. Na realidade, a questão do Eclesiastes é um pouco... A gente vai chegar um dia a analisar o texto e veremos que é um pouco mais complexo do que isso. Mas, enfim, então, o Abel, esse é o nome dele. Algo transitório, algo fumacento, esfumaçado, um sopro, algo que, né, vai ser daqui a pouco se despedir. Essa é a realidade, né? Ele era pastor, ele era roê, né? E aqui o Rashi vai dizer que o Abel, né, ele virou um pastor porque a terra havia sido amaldiçoada, assim ele não vai querer trabalhar naquela terra que já tinha uma carga muito negativa, desde o momento da punição ali de Deus sobre o Adão, sobre o pai do Abel, né? Esforno diz que o Abel escolheu essa vocação, o pastoreio, porque exigia mais inteligência e envolvia mais atividades mentais do que a agricultura, né? O Caim ele era um trabalhador. Na realidade, a palavra aqui, né, é ved, quer dizer, escravo da terra. Ele era isso. Ele era um escravo da terra. Ele era um trabalhador servil à terra. E aí a gente até pode entender um pouco que o Abel ele vai se tornar um escravo, o Caim ele vai se tornar um escravo da terra, porque na realidade a terra agora estava difícil de ser trabalhada, ela estava difícil de produzir os seus frutos. E como era difícil de você arrancar um pouco de produção dessa terra, você precisaria realmente trabalhar como escravo nela. Você precisaria trabalhar arduamente nela, né? Como um escravo, incansavelmente, né? E mais do que isso, o escravo ele era aquele que quase não tinha retorno de nada, né? O escravo ele trabalhava servilmente para o seu senhor em troca de casa e comida. Ponto final. E o Abel aqui, como tá difícil hoje, né? O Caim aqui, como ele era um trabalhador, né, um escravo dessa terra, ele tirava, eu estou entendendo, o mínimo necessário para que conseguisse viver, né? Uma questão interessantíssima aqui é que neste verso 2 são apresentadas as duas principais profissões que os homens tinham no antigo Israel, né? Então, uma de pastor e a outra de agricultor. O Esforno, o Rabino Esforno, diz que essa diferença profissional aparece principalmente nas ofertas, que vão começar a ser narradas agora, né, na história. Reflete como resultado de cada um ter sua própria vocação, cada um trouxe diferentes ofertas a Deus. Isso é claro, né? O pastor vai trazer um tipo de oferta. O Caim, que era o trabalhador da terra, vai trazer um outro tipo. Vamos lá. Primeiras ações e reações, né? E foi ao final de dias, e trouxe Caim do fruto da terra fértil uma oferta para Javé, para o Senhor, né? Primeira coisa, verso número 7, né? Expressão número 7, né? E isso aqui é realmente uma coisa bem interessante, porque os rabinos, na maioria das vezes, eles vão dizer que não se sabe efetivamente quanto tempo se passou até que o Caim trouxesse uma oferta para o Senhor, né? Então é como eu digo aqui, não se sabe quanto tempo se passou até esse momento. E aí o Radak vai dizer, a Torá é deliberadamente vaga sobre quanto tempo se passou, né? Escrevendo apenas ao fim de vários dias, de vários anos, né?
Em Levítico 25, 29, a palavra Yamim, né, dias, que eu traduzi aqui por dias, indica o número de dias do ano. Talvez Caim tenha trabalhado no solo por um ano inteiro e ofereceu um presente a Deus com parte do que ele havia colhido. É possível sim, porque realmente a frase ela não estipula um tempo. Ah, foi depois de 6 meses, ah, foi depois de um ano. Não se tem isso, né? Mas também aqui é muito importante a gente entender que essa falta de temporalidade, ela faz parte dessas histórias primordiais. Essas histórias iniciais, né, de Gênesis 1 a Gênesis 11, elas são histórias que não têm efetivamente uma datação. A preocupação delas não é essa. A preocupação delas é ensinar outros tipos de conceitos, independente da temporalidade, né? Oferta. E essa é a palavra-chave do nosso texto, né? Uma das importantes palavras-chave do nosso texto. Oferta. Em hebraico, minha, né? Um presente, doação, tributo, especificamente uma oferta de manjares, de alimento, né? Geralmente sem sangue e voluntária. Minha é geralmente traduzida por oferta de manjares, pois era a única oferta de cereal que era tostada e esmagada até virar farinha para ser transformada em pão ou bolos ao ser assado ou frito no azeite. Então, percebe que a oferta do Caim, ela é uma oferta de cereais, como eu boto na imagenzinha aqui em cima. Ela é uma oferta especificamente ligada à produção do cereal, né? Na Torá, a palavra foi usada como um presente dado a superiores, indicando uma atitude de respeito e de submissão, como ofertado por Jacó a Esaú e de José a Benjamim. Então, a gente percebe que essa palavra vai aparecer em outras narrativas, e em narrativas onde o ofertante está oferecendo uma mirra a alguém que ele considera superior. Exatamente o que o Caim faz com o Senhor. Caim oferta para Deus uma oferta a alguém que lhe é superior, que ele tenha plena convicção que é digno daquela oferta, merecedor daquela oferta. Aqui é importante destacar que não sabemos nada sobre a quantidade e a qualidade da oferta de Caim. O texto não fala. O texto simplesmente diz que o Caim trouxe do fruto da terra fértil. Mas ele não diz se é muito, se é pouco, se era boa, se era ruim. Ele apenas diz que o Caim trouxe. Vamos avançar. E Abel trouxe também ele dos primogênitos do gado miúdo dele e da gordura dela. E atentou Javé para Abel e para a oferta, para a minhá dele. E para Caim e para a sua oferta não atentou. Então aqui, eu acho que o verbo importante é o atentar, né? Que em hebraico é sha'ar, olhar para, olhar firmemente, olhar com interesse. Por implicação, inspecionar, considerar, ter compaixão, ficar perplexo, como olhar ao redor com espanto. Considerar, olhar tendo respeito, poupar. Há um cognato assírio, she'ul, né, she'u, procurar, apontar para. Então, o que o texto está nos dizendo neste verso é que o Caim, ele já tinha ofertado a sua minhá, e agora o Abel também vai oferecer a minhá dele para o Senhor. E isso aqui é muito interessante porque, veja, a palavra oferta é a mesma. Os dois irmãos ofereceram a mesma coisa ao Senhor. O mesmo tipo de oferta. O mesmo tipo, né? Por isso é que aqui tem essa grande pergunta. Qual a diferença entre as ofertas de Caim e de Abel? Por que Deus olhou com interesse para a oferta de Abel? Essa é a grande pergunta, Se é a mesma coisa, se é o mesmo sacrifício, se é o mesmo tipo, né, de oferta, por que ele olha para um e não olha para o outro? O que está acontecendo aqui, efetivamente, né? E aqui, então,
tentando responder a essa pergunta, eu fiz alguns apontamentos. Para os cristãos, duas hipóteses sobre a rejeição de Caim. Primeiro, por causa da oferta. Caim trouxe uma oferta que era errada. Aquela oferta não servia para o Senhor. Segundo, a possibilidade que os cristãos vão, pontuar muito constantemente, por causa do ofertante. Caim tinha algo em sua vida que motivou a rejeição de Javé. Percebe que isso são possibilidades, mas o texto mesmo, ele não nos possibilita pensar nisso. O texto não nos possibilita pensar que o Caim tinha algum problema e por isso Deus rejeitou a ele, né? Também o texto não nos possibilita dizer que a oferta do Caim era uma oferta ruim, de qualidade ruim, porque o texto não fala isso. O texto apenas diz que dois irmãos ofereceram uma minhá ao Senhor e que a minhá do Caim foi rejeitada e a do Abel foi aceita. Deus olhou com atenção para a do Abel, né? O que os judeus vão falar? Rashi, né? Comentarista dos comentaristas, Rashi, diz que Caim trouxe dos piores, o mais inferior dos frutos, ou apenas as sobras da sua refeição, ou semente de linhaça ou de linho. Shishkuni diz que Deus rejeitou a oferta de Caim porque era o produto da terra que Deus amaldiçoou, e que a Torá claramente aponta que Abel presenteou a Deus com um produto mais escolhido, mais selecionado do gado e com o melhor dos seus animais. Radak diz que, ao descrever a oferta de Abel, a Torá adiciona as palavras desde o primogênito das suas ovelhas e das melhores, levando a supor que o presente de Caim foi mesquinho e representou até mesmo um insulto a Deus ao invés de uma gratidão. Rabbeinu Bahia complementa dizendo que a oferta também revela avareza, e por isso a Torá se abstém de mencionar quais frutos que foram ofertados. Perceba que todas essas opiniões, elas são advindas de reflexões. A gente não pode dizer que foram extraídas do texto, porque efetivamente não foram. Quando a gente pensa que o Abel trouxe dos primogênitos, é porque na realidade era por praxe que o pastor ofertasse isso. Já o agricultor, ele não tinha como levar os primeiros frutos, ele levava dos frutos. É simples isso, para que a gente entenda, né? Ou deveria ser, né? Vamos avançar um pouquinho. E irou-se muito Caim. E aqui eu boto a foto, Caim saindo fora. O verbo rahar, esquentar, inflamar de raiva, zelo ou ciúmes, irritar-se, ficar furioso. Na Torá, o verbo aparece no diálogo de Abrão com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Jacó fica com raiva de Raquel por achar que ele não lhe dava filhos, quando Raquel pede ao pai que não fique com raiva dela, e quando Deus fica com raiva quando Moisés diz que não sabe falar. Radak diz que Caim descobriu que Deus não gostou da sua oferta, porque quando a oferta de Abel havia sido aceita, um fogo desceu do céu, consumindo aquela oferta. Para Or-Hashaim, Caim ficou muito zangado com o desdém do Criador e se sentindo inferior diante da qualidade superior da oferta do irmão mais novo. Então, aqui é uma observação, né? Quando eu penso nesse texto de Caim e de Abel e nessas ofertas, né, que Deus olha para uma e não olha para outra, eu aqui estou diante ainda de um Deus das histórias primordiais, que é um Deus soberano, que é o juiz criador de todo o cosmos, que é o Senhor, que é o dono de um pomar e que coloca o homem que ele modela com as suas mãos dentro desse pomar. Então, esse Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus que é o Senhor, né, dos céus, da terra, dos homens. E ele, como um soberano, ele pode gostar ou não de algo. O que me parece aqui é que Deus, ele, como um soberano, como um rei, ele gosta de uma oferta e ele não gosta da outra, né?
Qualquer pessoa é assim, você pode gostar mais de uma cor e menos da outra. Eu acho que o que acontece aqui no verso 5 é que o Caim ele fica irado porque ele não consegue lidar com essa rejeição. Ele fica irado porque ele não aceita isso, né? Ele meio que não aceita essa soberania que o Senhor tem. Deus é soberano para gostar de uma coisa e não gostar de outra. Isso não quer dizer que a oferta de um era melhor que a de outra. Não. Eram os dois tipos de mesma oferta. Era uma minhá. Cada um, segundo a sua profissão, trouxe o que lhe competia trazer. Só que o Senhor, soberano do mundo, dos seres, ele, naquele dia, gostou mais da de Abel. Isso era algo que Caim precisaria aceitar. E no verso 5 a gente vê que o Caim ele não aceita essa decisão de Deus. Ele não aceita a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Vamos avançar. Ainda no verso 5. E caíram as faces dele. Então, palavra aqui nafal, né? É o verbo nafal. Lançar, jogar para baixo, cair, derrubar, oprimir, apodrecer. Usada na mesma forma verbal, quando os irmãos prostraram-se diante de José e na revolta de Corá. E o verbo é usado para se referir também aos nefelins. Em Gênesis 6,4 a gente chega lá, pessoas violentas e mais da época pré-diluviana, né? O Radak, ele diz que Caim ficou consternado, com raiva e com o rosto ficou abatido e que se sentiu insultado e deprimido. Já o Hashaim diz que o Caim ele ficou o quê? Possuído de raiva. E com isso, a imagem de Deus, a Tselem, a imagem divina, né? Meio que se retirou dele, né? Então é o que ele diz, a imagem divina e a alma de Caim se retiram dele. Quando Caim fica tomado pela raiva, quando Caim fica realmente extremamente insatisfeito com o que a situação se apresenta para ele, né? O Radak, o Hashaim, ele vai dizer, olha, caíram as faces, né? Algo mudou no rosto do Caim. Verso 6. E disse o Senhor para Caim, por que você está irado? Por que caiu suas faces? Se você fizer bem, e aqui é o verbo, né, mesmo, o verbo que vai dar lá o tov, né? Se fizer bem, se fizer direito, né, e atave, né, haverá aceitação, exaltação, elevarão, né? Então, se você fizer o que é certo, vai haver, né? Vai haver uma aceitação, vai haver uma exaltação, vai haver uma elevação. E se você não fizer bem, direito, na porta o pecado se agacha, e para ti é o teu desejo, e tu governarás sobre ele. Então aqui é um texto difícil, né? Primeira coisa que vai aparecer para a gente destacar é a palavra pecado, né? Então esta é a primeira vez na Bíblia hebraica em que a palavra pecado, ratá, vai aparecer. Ela não apareceu em Gênesis 1, não apareceu em Gênesis 2 e não apareceu em Gênesis 3. Primeira vez que ela aparece é em Gênesis 4. Então, ratá, ofensa, figurativamente, pecar, teologicamente, desviar do caminho e errar o alvo. Tá? Outros empregos, o pecado de Sodoma e Gomorra, o mal praticado contra o próximo, a perda de alguma coisa de valor. Provérbios 8,36 diz que quem pecar contra a sabedoria faz violência contra si mesmo. O pecado, né, contra a aliança, o pecado íntimo dos pensamentos e do coração, os pecados voluntários ou deliberados. Então percebe que essa palavra é uma palavra muito ampla, muito ampla. É um pecado, né? É uma transgressão, efetivamente, né? Uma ofensa que o Caim estava fazendo ao Senhor, né? Governará, né? Segunda palavra, machala aqui, né? Governar, ter domínio, reinar, ter poder, suportar, né? Então, o que o texto está nos falando no verso 6 e no verso 7 é o seguinte:
o Caim, ele fica consternado quando ele vê que a oferta dele é rejeitada, né? E aí Deus vai agora começar a tratar com Caim, vai falar, ó, Caim, por que você ficou com raiva? Você não sabe que eu sou o Senhor? Você não sabe que eu sou o soberano? Você não sabe que um rei ele pode ou não aceitar ou não um presente que lhe é dado? Foi o que eu fiz. Eu aceitei do Abel, eu aceitei o seu. Isso não quer dizer que Deus sempre rejeitaria o de Caim. Não. Aconteceu naquele momento, pontualmente. Talvez o que Deus esperasse era que Caim, o quê? Ele, né? Puxa, Deus não gostou. Tudo bem. Na minha próxima oferta, eu vou ofertar. Vou continuar entregando a minha minhá, né? De forma que o Senhor se agrade dela uma hora. Ou vou melhorar a minha oferta, vou trazer maior quantidade, a gente não sabe, porque realmente o texto não nos coloca qual foi a quantidade da oferta do Caim, nem a qualidade dela, né? Então, percebe que aqui o que Deus está tentando fazer é chamar o Caim à realidade. Caim, olha, talvez seja necessário isso, né? Esse sentimento de ofensa, né? Esse pecado que você está ali fomentando dentro do teu coração, dentro de você mesmo, né? Concluindo esses nossos versos iniciais. Na visão judaica, Gênesis 4, de 1 a 7, conta que Caim era agricultor e colhia lindas frutas em todas as estações, mas decidiu guardar as melhores para si. Olha a perspectiva. Caim comeu até que ficou satisfeito, e então ofereceu para Deus as sobras dos frutos da terra. Essa perspectiva a gente não percebe no texto, não é? É uma perspectiva bem judaica, tentando suprir ausências do texto. Só que a gente não tem como fazer isso, suprir ausências, a gente tem como lidar com o texto como ele é, né? Já o seu irmão Abel era pastor, e matava suas melhores e mais gordas ovelhas e colocava no altar. Deus viu que Abel o honrava com o melhor que tinha, enquanto o orgulhoso Caim trazia um sacrifício miserável. E porque ele estava satisfeito com o sacrifício de Abel, Deus mandou um fogo do céu que devorou o sacrifício de Abel e não o de Caim. Caim ficou com ciúmes e com vergonha, porque Deus aceitou o sacrifício do irmão mais novo e não o seu. Deus viu o embaraço de Caim e falou-lhe, encorajando: você pode melhorar se quiser. Você não trouxe um sacrifício digno, mas pode aprimorar-se no futuro e tornar-se maior do que o seu irmão Abel. Mas ao invés de fazer a techuvá, né, de arrepender-se, de, né, voltar-se para Deus, Caim não quis escutar a voz de Deus. Então perceba que aqui nós temos o quê? Nós temos um final de uma história numa perspectiva bem judaica, tentando suprir algumas ausências ou algumas informações ausentes no texto. Como que temos ipsis literis no texto, só podemos entender o seguinte: haviam dois irmãos, esses dois irmãos trouxeram o mesmo tipo de oferta ao Senhor, uma minhá, uma oferta de gratidão. E essa oferta de gratidão do agricultor foi os frutos da terra e do pastor foi o gado. E Deus, como um Senhor soberano, olha para um, olha para outro e escolheu a do Abel. Com isso, gerou no Caim um forte sentimento de rejeição e ele então fica com raiva. E Deus, então, chama Caim e fala: Caim, por que você está dessa forma? Porque não há motivo deste sentimento estar dentro do seu coração. Você vai pecar. Esse sentimento, né, de raiva, né, vai virar uma outra coisa se você não vigiar. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver o resultado disso. O resultado desse ratá, desse pecado que o Caim, então,
vai cometer, né? Ele não vai dominar a si mesmo e ele então vai cometer um pecado. Mas no nosso próximo vídeo nós conversaremos sobre ele. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço e até o próximo.